É isso aí, hein, Peixão? O ano de 2025 só está começando. Feliz ano novo para você. Nessa sexta-feira, dia 3, já tem a reapresentação da equipe do Santos, juntamente com o seu treinador Pedro Caixinha. Preparação aí para o Campeonato Paulista, que vai começar para o Santos no dia 16 na Vila Belmiro. Jogo contra o Mirassol. E assim, até este momento, não temos nenhum, reforço anunciado, de fato. Temos aí rumores, a questão do zagueiro Luizão que vem do Novo Horizontino, tem a questão do Tassiano, que ainda estamos falando, teve jornal por aí que já disse que está tudo certo, mídias aí dizendo que está tudo certo, que o Santos vai anunciar, mas até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não. A única coisa que nós temos certeza neste momento é do retorno do Soteldo. O Grêmio não quis comprá-lo. O Santos queria vendê-lo por 5 milhões de dólares, por 100% do passe do jogador. O Grêmio queria pagar 2 milhões e meio de dólares por 50%. E o Santos não aceitou. Então o jogador irá se reapresentar nesta sexta-feira, juntamente com os demais jogadores. Pelo menos é o que a gente espera, A grande pergunta que fica é: qual é o Soteldo que irá se reapresentar nesta sexta-feira? Pedro Caixinha vai conversar com ele? Vai conseguir mostrar para ele que se ele contribuir, ele tem tudo, Tem tudo para ser considerado o grande reforço do Santos? Muitas perguntas sem resposta, meu amigo. Muitas perguntas sem resposta, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Antes de eu continuar, eu quero que você, meu nome é Alexandre, eu sou Velho Santista, eu quero que você se inscreva aí no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha, dá essa moral pra gente aí, beleza? E vamos pra cima, que nós temos bastante coisa para conversar nesse vídeo. Diante da recusa do Grêmio em ter o jogador, o Soteldo vai voltar. E assim, jogando no Tricolor Gaúcho, ele teve números melhores do que em 2023, mas piores do que em 2019, por exemplo, que foi um ano do Sampa, que fez ele jogar muita bola. Só para você ter uma ideia, no Tricolor Gaúcho, em 2024, foram 40 jogos, 7 gols e 4 assistências. Quando o Soteldo jogou no Santos, em 2023, foi apenas 1 gol, 8 assistências em 32 partidas. Em 2019, foram 51 partidas, 12 gols e 7 assistências. Ou seja, ele não chegou naquele patamar de 2019, mas foi bem superior a 2023. Diante do Santos não ter anunciado ninguém, olhando para esses números, a gente crê que ele será um bom reforço caso ele permaneça dentro da Vila Belmiro. E eu digo caso ele permaneça porque, por incrível que pareça, o Cuca, técnico Cuca, que agora está no Atlético Mineiro, indicou ele para a diretoria mineira para que tente negociar com o Santos para levá-lo lá para Minas Gerais. E olha, segundo eu estive lendo, e diante da dificuldade em trazer reforços, o Santos vai fazer jogo duro para liberar o atleta. Vai fazer jogo duro, O Atlético Mineiro, que vai aí, que tem grandes jogadores lá, por exemplo, como o Hulk e tudo mais, quer se reforçar ainda mais para 2025. E o Soteldo, com o técnico Cuca lá, já conhecendo ele, sabendo da habilidade dele, sabendo como lidar com o atleta, que com o Soteldo tem que saber lidar, talvez conseguisse fazer ele deslanchar. A grande pergunta que se faz nesse momento é se o técnico Pedro Caixinha teria essa capacidade,
essa paciência de fazer o jogador deslanchar. E se ele vai vir jogar no Santos, comprometido com o Santos, comprometido com a equipe, comprometido com seus companheiros, comprometido em fazer um bom campeonato paulista, uma boa Copa do Brasil, um bom campeonato brasileiro, né? Mostrar que ele está disposto a apagar aquela imagem que a gente tem dele lá de 2023, onde ele conseguiu arrumar encrenca com o treinador, conseguiu arrumar encrenca com a diretoria do Santos, foi afastado, gerou um baita de um transtorno dentro do grupo, sem falar que ele ainda contribuiu, né? Contribuiu para o rebaixamento do Santos com números pífios, com números muito baixos. Se esperava muito dele, se esperava muito do Jean Lucas, se esperava muito do Marcos Leonardo, e esses caras foram os responsáveis por criar um baita de um clima dentro da equipe, dentro do grupo, com atos de indisciplina. Foi o pior ano do Santos. Foi o pior ano do Santos. E muito santista, e isso, né, divide a torcida santista. Porque tem uma parte que lembra disso e acredita que ele não vai ser um bom negócio para o Santos. E tem uma outra parte que acredita que vai, justamente diante da escassez de reforços, né? A gente lembra sempre dele do Soteldo de 2019, de 2020, mas a gente não consegue ter a certeza de que nós teremos aquele jogador de 2019 e 2020 jogando agora em 2025. E aí cria-se aquele ponto de interrogação onde a gente muitas vezes acha que ele não vai render, que o melhor negócio para o Santos seria se livrar dele. Mas aí você olha para o elenco, você olha para a diretoria com dificuldade de trazer reforços, você acaba acreditando que ficar com ele vai ser menos ruim do que ficar sem ele. O português Pedro Caixinha gosta de jogadores rápidos, de jogadores habilidosos, de jogadores que chegam ao fundo, mas a gente precisa entender, né, se ele vai conseguir controlar o Soteldo. Porque veja, o Renato Gaúcho, que foi muito contestado nesse ano de 2024 no Grêmio, citou diversas vezes, ele gostava do Soteldo, citou diversas vezes o Soteldo em suas entrevistas, e citou também que o Soteldo era um baixinho difícil de lidar. Porque o Soteldo é da noite, ele é um cara que é meio indisciplinado, ele não gosta muito de chegar no horário, não gosta de ninguém pegando no pé dele, né? E só que o Renato Gaúcho é boleiro. Lá atrás ele também foi assim. Ele, em diversas entrevistas dele, falando aí do passado dele, ele dizia que ele ia pra noitada mesmo no dia do jogo e coisa e tal, né? Que não gostava de concentração e tudo mais. Então ele acabou entendendo ali o Soteldo e fazendo com que ele rendesse mais do que ele rendeu em 2023 no Santos, por exemplo. Só que ele teve um problema. Conseguiu fazer o Soteldo render um pouco mais, né? Porém, ele não conseguiu fazer a equipe dele do Grêmio jogar muito mais. Aí a gente não sabe se isso aconteceu por incompetência dele, digamos assim, perdeu a mão com os jogadores, ou se os jogadores se sentiram incomodados por ele de repente dar um pouco mais de afago para um do que para outro. A gente não sabe o que aconteceu lá. E aí a gente fica sempre pensando qual é o Soteldo que vai voltar para o Santos agora em 2025, que provavelmente irá se reapresentar nessa próxima sexta-feira. É uma coisa complicada, meus amigos, porque se nós tivéssemos reforços, o Santos tivesse feito a sua parte de ter apresentado reforços, sabe, tivéssemos jogadores ali comprometidos e tudo mais,
se desfazer do Soteldo não seria nenhum problema. Não seria nenhum problema. A grande pergunta que se faz é: a gente se desfaz do Soteldo. Ele vai, por exemplo, lá para o Atlético Mineiro, que é onde o Cuca está querendo levar ele. Aí, chega lá, o cara desembesta a jogar bola, entrega tudo que tem, e a gente, aqui no Santos, no Campeonato Paulista, sofrendo para conseguir ganhar de Mirassol, de Novo Horizontino, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, e o cara desenvolvendo lá. E aí tem o contrário também. A gente fica com ele não consegue entregar em campo aquilo que se espera, e aí o Pedro Caixinha pega, bota ele no banco, ou talvez ele por algum ato de indisciplina, Pedro Caixinha, a diretoria, resolve afastá-lo. A gente não sabe. Vou confessar para você que no caso dele é um caso bem difícil de especificar o que fazer. É bem difícil de especificar o que fazer. Seria bom se aparecesse alguém que quisesse comprá-lo aí por 5 milhões de dólares e levasse ele embora. O Santos recuperaria o dinheiro e usaria isso para, de repente, trazer reforços que pudessem agregar, né, a equipe. Mas não tem, pelo menos nesse momento, quem queira comprá-lo por 5 milhões de dólares. O próprio Grêmio ofereceu 2,5 milhões de dólares para comprar 50% do jogador. E o Santos recusou a proposta. Uma outra pergunta que se faz também é se caso ele tenha atos de indisciplina. Caso o Pedro Caixinha venha a tentar, digamos assim, não vou falar corrigi-lo, mas de repente precisar do respaldo da diretoria para puni-lo. Será que a diretoria vai tomar essa frente? Será que a diretoria vai ficar do lado do Pedro Caixinha? Será que daí não vai desvalorizar mais ainda esse jogador? Eu confesso para você que, olhando tudo isso, eu percebo que a melhor opção seria vendê-lo. Como eu já falei anteriormente, vendê-lo. Seria bom que tivesse alguém que quisesse comprá-lo. Recuperaria o dinheiro, usaria isso para comprar reforço, mas a gente tem que também ver que a diretoria é muito ruim, né? Está sendo muito lenta na hora de trazer reforços. Uma hora não tem dinheiro, outra hora os caras não querem vir. Uma situação complicada nossa. Situação complicada nossa. Eu sei que a gente vai começar aí 2025 sem muitas perspectivas aí. Vamos ter que esperar. Vamos ter que esperar, vamos ter que torcer. Olha, e torcer bastante para que dê certo. Pergunta que eu faço para você é a seguinte, meu amigo. Você acha que ele será um bom reforço? Acha que o Soteldo será um bom reforço para o Santos? Diante de tudo que eu coloquei aqui para vocês, você acredita que ele será um bom reforço? Essa é a pergunta que não quer calar. Aproveita. Meu nome é Alexandre Souveia Santista. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta, compartilha e vamos torcer, né, para que o Santos consiga trazer reforços, que a gente não fique dependendo apenas de um jogador. Que nesse momento, o que se avizinha para 2025 não é nada bom. Mas vai melhorar. Vamos torcer que vai melhorar. Fechou? Até o próximo vídeo aí. Obrigado, valeu.